bom que você acessou o nosso canal, que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Graças a Deus, eu acredito em milagres. E eu acredito mesmo, porque eu pensei que hoje não viria ninguém com a chuva. Mas vocês são corajosos, estão provando que não são de papel, nem de areia, nem de sal, nem de açúcar. Que bom que vocês estão aqui. Vamos continuar meditando na história daquele cego de nascença. No cego manifestou-se as obras de Deus. Notem, no cego manifestou-se as obras de Deus. Ele nasceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Ele mendigava, ele estava passando por uma situação difícil desde o seu nascimento, vergonha, descrédito, afastamento, mas ele nasceu para que nele o cego mendigo se manifestasse as obras de Deus. Mas os vizinhos se afastaram, os fariseus rejeitaram, os pais abandonaram, a sinagoga o expulsou. Como compreender que onde se manifestou a obra de Deus, as pessoas se afastaram, rejeitaram, abandonaram e expulsaram aquele em quem tais obras se realizaram? Como pode isso acontecer? Aquele que nascera para servir de sinal das obras de Deus, aquela geração não foi aceito, assim como também foi rejeitado aquele que veio para manifestar a obra de Deus, Jesus. Rejeitaram o cego, rejeitaram o mendigo, rejeitaram o sinal, rejeitaram a Jesus, rejeitaram o reino e por fim rejeitaram o próprio Deus. O milagre da cura do cego de nascença nos aponta sérias lições para estes dias e aqueles que estão por vir. Aqueles homens não estavam apenas rejeitando o cego, rejeitaram Jesus, o reino e o próprio Deus. Sem percebermos, podemos desenvolver o mesmo coração dos vizinhos, dos líderes religiosos, da família e da sinagoga, lugar onde o povo se reunia para ouvir e aprender sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus naqueles dias. A igreja precisa estar acordada, despertada, para ser muito mais um organismo vivo, templo de Deus, muito mais um organismo vivo do que uma porta aberta, concreto, tijolo armado e mais uma série de coisas que a gente imagina ser a igreja. A igreja sou eu e você. E nós, como pedras vivas, disse o apóstolo Pedro, precisamos manifestar a glória de Deus por onde passarmos. Então, eu e você precisamos tomar cuidado para não sermos dispersos como foram aqueles vizinhos, evasivos, totalmente fora do contexto, simplesmente deixando de lado aqueles que eles tinham plena consciência de que era o mesmo cego. Ele teve que dizer, sou eu. Você não se lembra? Olha as roupas. Eu sou eu, não é o outro. E aqueles vizinhos não compreenderam que era um sinal de Deus. Levaram aos líderes religiosos. Os líderes religiosos fizeram um interrogatório e ele respondeu, e a mesma pergunta foi feita 3 vezes. E aquele homem corajosamente disse o quem era e quem havia feito o milagre na sua vida. Um milagre tão claro, revelador, específico e maravilhoso deveria servir para transformar a vida de todos que viram o feito de Jesus. Porém, quando o coração não está inclinado a glorificar a Deus pelos seus atos poderosos, sinais e maravilhas, o que se vê é exatamente isso: incredulidade, interesses contrários, medo de testemunhar e seguir a maioria, jamais a minoria. Então vamos a algumas lições do ex-cego e suas implicações hoje. Em primeiro lugar, seja corajoso.
diante de uma prova clara, objetiva, de transformação de Deus na vida de alguém ou na sua própria vida, seja corajoso para viver a partir da experiência que você teve com o Senhor. Todos nós precisamos ter uma profunda experiência com o Senhor. Além do conhecimento, precisamos ter experiência com Deus. O texto vai nos dizer o seguinte: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. É bom que se destaque esse perfil maravilhoso daqueles que escolhem crer, a coragem para testemunhar. Lógico que o cego sabia da determinação dos líderes e da sinagoga, mas ele não se deixou intimidar por aqueles que nada puderam fazer por ele por toda a vida. Ele sabia as implicações de confessar a Jesus como provedor daquele milagre. Por isso ele disse, respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, vamos juntos? Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Eu sei o que vai acontecer comigo se eu declarar que Jesus fez isso. Eu sei o que vai acontecer comigo se eu testemunhar de Jesus na minha casa, na minha faculdade, nas praças, nas ruas, nos bairros, de cidade em cidade. Eu sei o que pode vir sobre a minha vida, mas eu não estou nem aí. O importante foi a experiência de conversão que eu tive, o chamado que eu tive, a honra que me foi dada para ser em Deus o que eu sou hoje. O mais importante não é o que você vai sofrer. O mais importante não é o que você vai ser levado ou induzido. Não, nada disso é importante. O mais importante é cumprirmos o nosso ministério. O mais importante é cumprirmos o nosso chamado. Queridos, nós não vamos nos apresentar um dia lá ao chefe dos Correios. Não, irmãos, nós não vamos nos apresentar ao presidente da República um dia. Nós não vamos nos apresentar diante do diretor da escola, da faculdade, do hospital. Não, um dia todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo e vamos receber segundo o que tivermos feito por meio deste corpo, ou bem ou mal. É a este que devemos temer, é para este que devemos olhar. O nosso ministério na terra é um só: testemunhar das maravilhas que Ele fez na nossa vida. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu estive com vocês esses últimos 30 anos, 40 anos, e vocês não puderam fazer nada. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, e agora eu vejo. O que importa é a experiência que tivemos com Jesus. Pelo menos 2 predicados são necessários a uma pessoa que deseja testemunhar de Jesus: profunda experiência com Deus e coragem para falar sobre a sua experiência com Deus. Há muitas pessoas que podem viver a vida toda dentro de uma igreja sem ter tido uma experiência profunda com Deus, profunda com o Senhor. Embora fosse cego, aquele homem certamente conhecia as leis, os mandamentos, a história do seu povo, seus hábitos e costumes. Conhecia a cultura, a geografia, enfim, o cego tinha muito maior conhecimento sobre estas coisas relacionadas a Israel que qualquer doutor em hebraico, aramaico, rabinos atuais da teologia, mas nada disso foi capaz de mudar a sua situação de vida. Conhecer tudo, mas não ter uma experiência profunda com Deus, não adianta nada. É preciso ter as duas coisas. Foi seu encontro com Jesus que transformou sua vida. A nossa vida se resume a termos um encontro com Jesus. Um encontro, um único encontro com Jesus. A experiência com Deus lhe deu coragem para defender aquele que lhe trouxe cura e restauração de vida. Se você teve uma experiência com Deus, saiba que agora você precisará fazer o caminho inverso.
aprender tudo que a palavra tem para a sua vida, pois só assim a sua fé se firmará. Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aprendei. Nós precisamos aprender do Senhor, precisamos conhecer do Senhor, e para isto, queridos, é palavra e oração, não tem outro remédio. Ou vamos orar e ler a palavra para conhecermos sobre o Senhor e termos experiências profundas com Deus. Quem aqui já chorou lendo a Bíblia? As lágrimas vêm e você percebe que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Não há nada mais sublime que isso. Mas em compensação, há pessoas que chegam de domingo a domingo, e no domingo, onde está a minha Bíblia? Onde está a minha Bíblia? Onde está a minha revista? Aqui na nossa secretaria ficavam várias Bíblias. Aí eu já disse: só vai ficar aqui 5 dias, de segunda a sexta. Se não aparecer, doa. Tinha uma pilha, irmãos, uma pilha de Bíblias. Sabe o que é isso? Seja corajoso com o seu testemunho. Seja corajoso com a palavra de Deus. Vamos repetir isso? Seja corajoso com o seu testemunho. Vai, pode falar. Seja corajoso com o seu testemunho. Seja corajoso com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Segundo lugar, seja firme em seu testemunho. Seja firme. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Os filhos daqueles que rejeitaram a Moisés hoje se dizem seguidores de Moisés. De nada adianta ter convicções e defendê-las com todas as suas forças, se o seu coração não está recebendo a própria palavra de Deus. A ignorância leva muitos a dizer: eu não sigo homens. Não que a frase esteja errada, mas na verdade isso apenas mascara a insubordinação de muitos, que muitos nutrem por uma liderança. Eu não sigo homens, eu sigo a Deus. Só que Deus envia homens e mulheres para liderar. Eu não estou falando com fulano, mas o importante sou eu e Deus. Já ouviu gente falar assim? Já ouviu? Eu pensei que só eu que tivesse ouvido. Não, o importante é a minha relação com Deus. Saiba que tem um bloqueio sobre a sua vida. Porque se você não ama o seu irmão, se você não se relaciona bem com o seu irmão, se você não recebe o seu irmão que você está vendo, como você vai ter relacionamento íntimo com Deus, ao qual você não viu ou não vê? Então eu e você precisamos compreender que não adianta termos convicções. Nós precisamos acreditar tanto em Deus, na sua palavra, e naqueles que Deus coloca diante de nós para seguirmos as suas orientações. Era exatamente esse o comportamento daqueles homens. Não receberam a Jesus, não queriam mais um mestre, não queria seguir alguém que pudesse dizer para eles: olha, até aqui foi a lei, agora é a graça. Estou removendo tudo isso. Nós vamos chegar lá na série, nesta mesma série aqui, nós vamos chegar. Quando chegamos aqui falamos: eu porém vos digo.
Até aquele dia foi desse jeito, estava valendo desse jeito, mas agora aquele a quem foi feita a promessa chegou, o herdeiro de todas as coisas chegou, e uma nova ordem chegou. Vocês precisam agora, já que vocês ouviram Moisés até aqui, agora é o tempo da transição, agora é o tempo da graça. Agora, aquele que te ferir o olho, aquele que te ferir, não fure mais o olho do outro. Agora é o tempo da graça, você deve perdoar, você deve caminhar mais uma milha. Agora vocês vão receber autoridade e poder para ser longânimo, benigno, e todas as coisas que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Não mais nós mesmos, mas Deus agindo por nós e por meio de nós. Era exatamente esse o comportamento daqueles homens, se diziam seguidores e discípulos de Moisés, só porque conheciam as frias letras, porém seus corações estavam longe de Deus e sua vontade transmitidas e reveladas naqueles dias pelo jovem chamado Jesus. Não é tão simples, não é tão fácil. O contexto deles era muito complicado, mas a gente sabe que o que movia o coração daqueles homens que estavam rejeitando o ensino era inveja, sede de poder, descontentamento com o Messias, porque eles não estavam querendo absolutamente nada com o reino de Deus. Eles estavam querendo consigo mesmos e a posição que eles tinham lá na sinagoga e diante de Herodes, diante de Roma. O cego disse o seguinte: nós bem sabemos que, aliás, os homens falaram ao cego: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Deus nunca esteve limitado ao que nós conhecemos dele, por isso devemos conhecer e prosseguir conhecendo-o. Nós ouvimos aqui hoje que Deus é grande. Depois aprendemos, porque é texto bíblico, que o universo todo está na concha da mão do Senhor. Quem acha que já conhece tudo sobre Deus e estacionou aí e não se ajoelha mais e não ora mais, porque afinal de contas eu já sei tudo sobre Deus, já sei o que Ele espera de mim, você parou e deixou de crescer. A cada dia Deus renova. Ele nunca vai contradizer a sua própria palavra, a sua vontade, o seu caráter, mas a cada dia Ele tem um rumo novo para a sua vida e para a sua história. E todas as vezes que você pensar que você já sabe tudo sobre Deus, esvazie-se e abra o coração e fale com Ele assim: Senhor, revela para mim o que o Senhor tem para mim hoje. Porque a palavra nos serve, a palavra de Deus nos serve para não nos desviarmos da vontade de Deus, que é eterna. Mas diariamente eu e você temos decisões a tomar, sim ou não? Somos submetidos a tremendas provas, tentações, e naquele exato momento Deus falará com clareza ao seu coração, se você deixar que Ele te guie. Deus usou homens e mulheres em diferentes tempos para apacentar, guiar, disciplinar e liderar seu povo. Alguns foram perseguidos, resistidos, ultrajados, mortos, e muitos padeceram terrivelmente. Mas o pior é o que a maioria sofreu exatamente na mão do próprio povo de Deus. Todos eles, a maioria, padeceu e sofreu muito. Aquele homem cego, o ex-cego e ainda mendigo, deu uma profunda lição naqueles que aparentemente eram profundos conhecedores da lei e da vontade de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Numa única tacada, o cego bateu pesado.
Notem, quando ele disse, nós sabemos, ele colocou todos no mesmo nível de conhecimento. Eu sei e vocês também sabem. Isso não está escuro, não está oculto a vocês. Nós sabemos, disse o cego. Depois, Deus não ouve pecadores. Ele colocou todos na mesma condição, ou seja, todos somos pecadores. Ele não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus, a esse ouve. Nós sabemos, somos pecadores, temos a mesma condição diante de Deus. E ele segue dizendo, qualquer um que teme e faz sua vontade, a esse ele ouve. Deus não faz acepção de pessoas, basta crer, temer e fazer sua vontade, e ele se manifestará a você, seja quem for e em qual condição estiver. Pobre, rico, alto, baixo, magro, gordo, negro, branco, não importa. Deus usa quem quer, capacita quem quer, usa como quer, aonde quiser. Deus é poderoso. E às vezes, nós, olhando para um mendigo, maltrapilho, nós nunca vamos dizer, esse aí, a gente nunca vai dizer assim, esse aí é o Filho de Deus. Você imagina, do outro lado, sujeito com turbante, bem vestido, bem adornado, não, esse aí é o homem de Deus. E o mendigo? Não, não é. Só que quem era o homem de Deus? O mendigo. E aqueles que pareciam ser alguma coisa? Eram filhos, segundo João relatou lá, eram filhos de quem? Do diabo. Não tinham nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Aqui o que antes fora cego, demonstrou seu conhecimento e convicção do que o que havia acontecido era inédito. Olha o que ele disse, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu, repita comigo, desde o princípio, vamos juntos? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. É o cego que está dizendo isso, é o mendigo. O orgulho, a vaidade e toda a sujeira que fica escondida por detrás da hipocrisia, não deixaram aqueles líderes dar glória a Deus e receber com honras o seu Filho unigênito. Cego. Rapaz, como é que foi isso? Olha, o homem chamado Jesus fez lodo, untou a minha vista, ele me mandou ir no tanque de Siloé, eu fui lá, me lavei e voltei vendo. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens, depois de alguns outros sinais de Jesus, tramaram entre si matá-lo. O texto segue dizendo o seguinte: responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E o que é que eles fizeram? Expulsaram. Expulsaram só o cego? Eles não queriam nada com Jesus, nada com o reino, nada com o Senhor. Cuidemos para que diante das ações de Deus hoje, por meio de homens e mulheres dele, espalhados pelo mundo, não tomemos a mesma postura dos fariseus, dos pais do cego ou do povo, pois nenhum deles estava interessado no que Deus estava fazendo, mas apenas a manutenção do status quo. Deixa como está. Muda nada não. Não mexe nada não, tá bom assim. Nós queremos que as coisas permaneçam do jeito que estão. Não precisa sair daqui para o espraiado. Não precisa tanta oração o mês todo. Para que vigília de oração? Não sei, você acredita que tem gente que fala assim? Não sei para que vigília. Não sei para que serve vigília.
Só serve para cansar. As pessoas depois demoram para se recuperar. A Bíblia diz o que, irmãos? Tessalonicenses 5,17. Orai e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Jesus tinha disciplina de oração? Jesus orava, irmãos? Orava? Você imagina? Deus conosco orava, dia e noite, sem cessar. Aí a gente acha que vai desenvolver alguma coisa no reino de Deus, no corpo de Cristo, sem o mínimo de oração. É mínimo. É mínimo. Nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus e queremos viver o reino dele. O reino de Deus é para você. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. O reino de Deus é para aquele que crê. O ex-cego, porém ainda mendigo, adorou a Jesus, porque havia crido verdadeiramente nele. O maior milagre sou eu e você termos uma profunda experiência com Deus. Porque quem tem experiência com Deus aprende a adorar a Jesus. Sinagoga, família, instituição, amigos, vizinhos, tudo isso a gente deixa de lado. Porque estas coisas, em hipótese alguma, representam Deus. A minha adoração, a minha vida pessoal, o quanto eu sou devoto, não tem a ver com as paredes e nem com um dia de celebração. É um estilo de vida, é uma atitude, é obediência, é quebrantamento, é rendição. Estar aqui hoje e celebrar com vocês é apenas uma sequência do que estamos desenvolvendo o dia inteiro. Os vizinhos, maioria não acreditou que ele fora cego. Os fariseus rejeitaram-no. Os pais abandonaram-no. A sinagoga o expulsou. E Jesus o recebeu como filho amado de Deus. Porque Jesus não é sinagoga, Jesus não é família, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, e é Ele quem recebe as pessoas. Por isso, uma igreja não pode olhar pessoas como se fossem instituições. Por isso que a igreja precisa abrir os olhos para ser mais corpo de Cristo, vivo de Cristo, com as mesmas atitudes de Cristo, com a mesma mente de Cristo, do que a mente institucional, de regras que nós criamos, imaginando que estamos fazendo uma coisa muito boa. Pastor, se a gente desconstruir uma coisa, a gente vai ter que erguer outra. Sim, irmãos, não tenham dúvida. Precisamos desconstruir muita coisa na nossa mente e no nosso coração. Jesus veio para lésbicas, prostitutas, adúlteros, mentirosos, travestis, gente má, como eu e você fomos um dia. E estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Um dia a graça nos alcançou e nós precisamos estar livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que receber as pessoas, gente, e dar a elas o mesmo que recebemos. Esse é o papel do corpo vivo de Cristo.
olhar as pessoas, passou por aquela porta, por aquela porta, por essa porta, por essa porta, e um dia vai abrir o teto aqui para também descer pelo teto, amém? Passou por aquela porta, não teve um encontro com uma instituição, não teve um encontro com paredes, com bancos, com poltronas confortáveis, com ar-condicionado, não. Essas pessoas tiveram um encontro com o corpo vivo de Jesus. Essas pessoas vão sentir o calor de Jesus. E às vezes, queridos, se nós não acordarmos, a gente deixa a instituição ficar acima de Jesus. E a gente, como corpo, acaba falhando. E as pessoas que se chegam a Jesus, devem continuar como estão ou elas serão transformadas? Transformadas, como eu e você estamos sendo há alguns anos, transformados gradativamente. E nós precisamos nos preparar para isto. Jesus recebeu a todos que foram a Ele, e a igreja, corpo vivo dele, precisa também receber e dar o que Jesus nos deu. Em último lugar, o reino de Deus não é para você. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus aponta que aqueles fariseus, embora enxergassem com olhos naturais, fecharam o coração e não ativaram as lentes do Espírito para verem manifestas as obras de Deus. Seus corações eram maus, suas mentes voltadas apenas para os seus próprios interesses e desejos. Suas atitudes refletiam a quem eles de fato amavam e serviam. Porque, irmãos, não há meio termo. Ou você está amando, temendo e servindo ao Senhor, ou você está do outro lado, e o outro lado são trevas, carne, legalismo e outras coisas mais. Precisamos nos posicionar, precisamos estar do lado de Jesus. E geralmente, queridos, do lado de Jesus é a minoria que vai. Todos abandonaram aquele cego mendigo, mas Jesus o recebeu. Igreja, corpo vivo de Cristo, precisa estar atenta para receber a todos, para que todos sejam igualmente transformados. O reino de Deus é para qualquer pessoa que, ao ouvir o Evangelho, entrega a sua vida a Jesus. O cego creu, obedeceu e voltou feliz da vida. Ele acreditou, cego, foi e voltou vendo. Ele acreditou, foi ao tanque de Siloé e voltou vendo. Eu acredito em milagres, mas sobretudo em Jesus, que os realiza para manifestar as obras de Deus. Amém?